tá? Algumas abordagens, então, mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigado pela presença, e a gente vai falar, então, sobre a reforma tributária, que é essa Lei Complementar 214/2025, então sejam todos bem-vindos. A gente agradece a presença e também o interesse de vocês saber sobre isso. O escritório, geralmente, está sempre à frente, né, com relação à busca de informações, e quer deixar vocês por dentro do que está acontecendo, porque muita coisa que vocês vão ver aqui, vocês vão ver aí em seguidinha, que vai afetar, sim, bastante situação dentro do comércio de cada um, tá? Dependendo da sua atividade, o público que você atua, até o fornecedor de quem você compra. A gente vai explicar bem certinho isso para vocês, como que funciona, e a gente já vai, de antemão, repetir aqui algumas regrinhas, né? Se você precisar perguntar, pode abrir o áudio, levantar a mãozinha ali, a gente vai parar o vídeo naquele momento ali, e você vai poder estar perguntando à vontade, tá? Não se sinta assim, a minha pergunta eu acho que não tem nada a ver, não. Toda e qualquer pergunta é bem-vinda, tá? Por mais que para você talvez não faça sentido, né? Ou você acha que é muito simples a pergunta. Nenhuma pergunta é simples mediante a reforma tributária, tá? A gente não é conhecedor de tudo, então se a gente não souber, a gente vai ter a transparência também de dizer para vocês, olha, esse detalhe não temos 100% de certeza, a gente vai buscar informação e vai entregar para vocês. Mas na medida do que a gente puder responder, com certeza a gente vai estar desenvolvendo aqui com todos. Então, eu passo aqui a palavra ao Luan, ele vai começar, depois eu vou dar um segmento na nossa palestra, então, e ficam todos aí bem à vontade, tá? Fica tranquilo aí para perguntar, e também, se depois quiser trocar uma ideia também individual, também estamos aí, tá bom? Luan, tá contigo aí, pode começar. Tá, ok. Obrigado, Varlete. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início, então, a uma breve explicação, né, da reforma tributária. Como a Varlete disse, ela tem muitos pontos, mas a gente vai tentar colocar aqui o entendimento básico para vocês, como a reforma está, por que que ela vai até 2033, né? Ela começa em 2027 para as empresas do Simples e vai até 2033, tá? A gente se baseia na Lei Complementar 214 de 2025, que já temos a 214 de 2025, né? Então, é nela que a gente vai se basear para passar as informações aqui para vocês, tá ok? Aqui uma breve introdução, né, às alíquotas do IVA no mundo todo, né? No Brasil, a estimativa é que vai ficar entre 25 e 45, 27,5, né? Fala-se também em 26,5, mas aqui a gente colocou só para vocês terem uma base de quanto vai ser a alíquota aqui no Brasil, né? Então, ela fica aproximada de alguns países que já utilizam o modelo do IVA, né? Que é o imposto sobre valor agregado, que são os impostos sobre o consumo, né? Então, vocês podem ver aqui que o Brasil, ele vai ficar entre 25,45 e 27,5, tá? Quais tributos vão ser extintos na reforma tributária, tá? Então, aqui a gente tem que falar dos tributos do consumo, tá, pessoal? Aqui a gente não, a reforma tributária, ela não traz uma reforma dos impostos da renda, né? São eles IRPJ, CSLL, INSS patronal, Imposto de Renda Pessoa Física, eles continuam a mesma coisa que já é hoje em dia, tá? O que vai ser alterado na reforma tributária, de fato, são os impostos do consumo, que são eles PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, né? Então, o PIS e a COFINS vão ser extintos, né? E o IPI, eles vão se tornar a CBS, e o ICMS e o ISS vão ser extintos e vão se transformar na IBS. A gente vai ter um modelo de IVA dual no Brasil por causa do ICMS e ISS que é compartilhado entre estados e municípios, tá? Aqui só um pouquinho, Luan, deixa eu fazer uma contribuiçãozinha. Esses impostos aqui, se vocês perceberem, tá? O ISS, que é municipal hoje, por exemplo, tá? Ele não incide hoje, né? No nosso atual tributação que nós temos, ele não incide sobre venda, tá? Então, você vai pensar, eu compro uma roupa e vendo uma roupa. Hoje você não tem ele, você não tem o ISS. Você tem o ICMS e tem o PIS e tem o COFINS, que é da cadeia do Simples Nacional, tá? Mas você não tem o ISS lá. Com a questão do IVA, né, que é a junção desses dois impostos, o IVA se chama exatamente a junção do CDS e do IBS,
tá? E a gente começa a ter a incidência desse imposto, tá? E por isso que, digamos que a soma deles todos está com essa previsão de alíquota de em torno de 26,5, aquela ali que a gente comentou um pouquinho antes. Não está definida essa alíquota ainda, tá? Ela está para acontecer aí nos próximos 2 meses, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, mas ela está para sair em seguida. A real alíquota que vai ser. E aí o Luan depois vai mostrar, inclusive, para vocês, porque vai por partes, tá? A gente não vai acontecer tudo em 2027, vai acontecer por partes a questão da aplicação desses impostos. Então, quem é do Simples Nacional, depois até ele vai mostrar ali bem certinho para vocês, vocês vão ver que a gente já paga o PIS, já paga o COFINS e já paga basicamente o ICMS dentro do Simples. Mas, claro, que com as alíquotas próprias do Simples. E aí, como ele já mencionou, e isso é importante reforçar com vocês, a gente ainda vai continuar tendo o imposto de renda, que também já está dentro do Simples, continua tendo a contribuição social, que já está dentro do Simples, e o INSS patronal aqui é aquelas questões de empresas que não são do Simples Nacional, né, que é outro detalhe. E nós continuamos ainda tendo o imposto de renda da pessoa física, tá? Então, isso permanece, não entra nessa reforma tributária. Só reforçando aqui o que o Luan comentou e vai ficar melhor explicado nas próximas telas. Obrigada. Nada. Então, só para mostrar para vocês que atualmente, né, o Simples Nacional, aqui como exemplo, a gente colocou o anexo 1, né, que é o anexo do comércio do Simples Nacional. Atualmente, para ser do Simples, tem que ter um faturamento até de 4.800.000, e a gente tem esse percentual de repartição dos tributos ao lado aqui, que é a repartição sempre dos tributos que vocês pagam mensalmente, né? Então, essa é a tabela atual do Simples Nacional, como exemplo, anexo 1. E com a reforma tributária, vocês podem verificar, a gente colocou como exemplo aqui, que não vai haver mudança, tá? Não vai ter mudança na tabela do Simples Nacional. A única mudança de fato que vai ocorrer é que os impostos ICMS, ISS, PIS e COFINS vão ser transformados nos novos impostos, que é o IBS e a CBS, né? Então, o Simples Nacional, ele não vai ter mudanças, né, na tabela do Simples. Ele vai continuar existindo a tributação do Simples Nacional, se a empresa optar por recolher por dentro do Simples, vai continuar a mesma tributação que é hoje atualmente, tá? O que muda é o recolhimento por dentro e por fora, que é uma novidade agora na reforma tributária, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui na apresentação. Até aqui vocês estão entendendo, vocês querem fazer alguma perguntinha? Vocês podem perguntar, tá? Aqui a gente está trazendo nesse modelo que o Luan colocou aqui na tela, tá? É o percentual, né, da alíquota que vai ficar daquele setor, tá? Então, se você olhar o IBS, né, que seria o ICMS, o ISSQN, ele vai, digamos que a alíquota, né, vai ser 10% desses dois impostos, né? Ele vai ter uma representatividade, que nem está aqui nessa tabela, desse percentual. Então, isso, nós vamos ver ali na frente, que vai afetar diretamente a questão, inclusive, da nossa precificação, tá? Mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o sistema de recolhimento desses impostos e como que vai acontecer de cadeia em cadeia, e aí vocês vão entender. Então, assim, se você já tiver essa pergunta, né? Ah, mas o Simples vai terminar então? Não, o Simples não vai terminar ainda. O Simples, a empresa pode escolher ser exatamente como ela está hoje, sem ser o IBS e o CBS, mas a gente vai explicar o impacto disso para vocês, ou não. Ou ela pode, sim, querer somente esses dois itens, né? O IBS e o CBS ficar por essa nova regra. E aí a gente vai mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, conforme eu mencionei anteriormente, o que muda no Simples Nacional é que vão ter duas modalidades, né? O recolhimento por dentro, que é o que ocorre atualmente, né? Você recolher por dentro da DAS do Simples Nacional o imposto mensalmente, né? Sem poder repassar créditos ou tomar créditos, né? E o que vai mudar a partir de 2027, que as empresas do Simples vão poder optar, é o recolhimento por fora, né? Ou seja, recolher o IBS e CBS por fora do Simples Nacional, onde poderá tomar créditos e também repassar créditos para outros clientes, pessoas jurídicas, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter que ter uma boa análise da empresa, né, para verificar se é vantajoso para a empresa recolher ainda por dentro do Simples Nacional ou por fora, né? No modo básico de observação,
por exemplo, um mini mercado que é optante pelo Simples Nacional vende direto para a pessoa física, né? As mercadorias, por exemplo, para ele seria mais vantajoso continuar recolhendo por dentro. Por quê? Porque ele vende direto para a pessoa física que não vai repassar o crédito, né? Mas também a gente vai ver depois que a reforma tributária, ela também traz alguns itens, por exemplo, de mercado, que tem redução ou isenção, né, do imposto. Daí, nesse caso, tem que se avaliar se realmente vale para, por exemplo, o mini mercado recolher o imposto ainda por dentro do Simples Nacional ou por fora, tendo em vista que vai ter uma redução em alguns produtos beneficiados na reforma tributária, né? Uma coisa também que vai afetar aqui, eu não sei se dessa tela depois, Luana, me recorda ali, eu acho que já é aquela do exemplo do cálculo, senão a gente busca ela. Tá, vamos falar sobre essa aqui, depois a gente busca ela para mostrar para eles como é que vai ficar a questão de quando a empresa decide participar, digamos, do IBS, do CBS, e quais os impactos que traz. Aqui o exemplo que o Luan vai explicar para vocês, exatamente como é uma empresa do Simples que está hoje. Pode mostrar aí para eles, Luan, essa telinha aí. Aqui nesse exemplo, tá, na telinha ali, onde temos a alíquota de 6,83, que é a cheia do Simples Nacional na apuração, né, como é o modelo hoje, né, o recolhimento por dentro do Simples Nacional que se fala, tá? Então, os impostos do consumo, que é o COFINS, o PIS e o ICMS, né, aqui nesse exemplo, esses dão uma alíquota atual de 3,49, né, dentro do Simples Nacional. Agora, se você for decidir recolher PIS, a COFINS e o ICMS por fora do Simples Nacional, é previsto uma alíquota de 26,5% na reforma tributária para recolher, né? Ou seja, você vai ter duas guias no mês para recolher, né? Como exemplo, os impostos da renda, IRPJ, CSLL e o INSS CPP, eles vão ficar dentro da DAS do Simples, mas você vai poder recolher por fora o IBS e a CBS, né? E neste caso, recolhendo por fora o IBS e a CBS, você vai poder dar créditos para o seu cliente, pessoa jurídica, e também você vai poder tomar créditos, seja tomar créditos de energia elétrica, de serviços de terceiros, das mercadorias compradas, né? Então, recolhendo por fora e pagando por fora, ali enfim, o CBS e a IBS, você tem o direito de tomar créditos e dar créditos, né? Então, você pode ver que tem uma grande diferença, e é aqui que é um ponto de estudo que todo mundo vai ter que se atentar, né? Será que é vantajoso eu continuar recolhendo por dentro ou por fora do Simples Nacional? Isso, e aí assim, ó, quando vocês estão acostumados hoje, né, com certeza, na precificação de vocês, inclusive, botar esse percentual que tá, aqui a gente trouxe um mero exemplo, né, meu custo de imposto é 6,83, você costuma botar na tua mercadoria, ok, 6,83 é só custo de impostos, aí você tem mais operacional, mais outros detalhes, sei lá, né, mas a tua margem que você precisa ganhar, vamos dizer que você bota em cima 20, 30, 40%, dependendo da atividade, né? E também é uma das formas que a gente fala, tá? Por dentro e por fora, que é a questão da precificação. Então, no Simples Nacional, quando você não fizer a opção com relação ao IVA, porque deixamos claro isso aqui para vocês, cada contribuinte que vai escolher se vai optar ou não, tá? E a ideia nossa não é deixar vocês simplesmente, né? Alguém pode ter olhado aqui e disse, não, mas a alíquota está para 26,5 e aí aqui eu estou pagando 3,49, eu vou querer ficar no 3,49. Não é assim que se define a questão do que vai ser melhor ou pior, tá? O que se define tem a ver com tudo que foi falado anteriormente. Bom, de quem eu compro vai me dar crédito? Para quem eu vendo, eu vou repassar isso, e aí eu vou pedir para o Luan botar aquela telinha, Luan, puxa lá da frente aquela telinha nossa de cálculo, que eu vou explicar para eles terem um entendimento melhor. Depois a gente volta na abordagem da data, isso. Só volta ali para eu fazer esse complemento, que vai ficar melhor, para eles essa aqui. Depois a gente repassa ela de novo, mas para vocês entenderem até aqui onde é que o Luan está falando, tá? Como que vai funcionar, então, o IVA? Se você escolhe ser do IVA, tá? Vamos pensar que você agora quis ser um optante do IVA, tá? Por algum motivo, e por isso que a gente tem que fazer cálculo. Por que a gente tem que fazer cálculo? Se você observar o que eu vou falar agora aqui, eu acho que você vai conseguir compreender. Por exemplo, aqui é toda uma cadeia, tá? Uma cadeia funcionando desde o início da indústria,
depois passando pela tecelagem, vai para a fábrica de venda, chega na loja de venda e vai chegar no consumidor final. Então, começando aqui da esquerda para a direita, o primeiro quadradinho, que é etapa 1, se você observar, quando o produtor rural, ele cobra pelo seu algodão, olha só, ele produziu e está vendendo o seu algodão. Ele vai pagar, né, o preço do algodão é R$40, entendeu? No momento, né, aqui a gente estimou um IVA de, se eu não me engano, deu 25 aqui por cento, se eu não me engano, mas o exemplo aqui traz que o IVA vai ser R$10, né? Então, o teu produto está R$40, e aí coloca-se o IVA de R$10 devido ao percentual. A nota fiscal, já está acontecendo, inclusive, tá, mudanças desse XML das notas fiscais. Então, o que vai acontecer? Para chegar na tecelagem, que é a etapa 2, na nota fiscal desse produtor rural que está vendendo o algodão para tecelagem, vai separadinho. Olha, o algodão meu é R$40 e o IVA é R$10. Então, a nota fiscal, ela vai sair por R$50, mas discriminado, separadinho, tá? O que é imposto e o que é valor do produto. Quando a tecelagem compra esse produto, esse algodão, que ela vai ali produzir o tecido, né? Ela vai pagar a guia anterior para o produtor os R$50. Só que assim, ó, deixa eu só rebobinar minha fala, não é que ele vai pagar para o produtor, ele vai pagar um boleto de R$50. Só que o produtor rural que vendeu para ele vai chegar na conta desse produtor rural não 50, somente aqueles R$40, que é o valor do produto dele. Você está entendendo agora a questão do cálculo por dentro e por fora que a gente falou? Porque o imposto não vai estar mais embutido no produto, porque hoje, esse tipo de negociação, o imposto, a gente faz a venda, e geralmente nós que apuramos no final do mês o imposto, quanto que vai dar a pagar, ou não, ou, né, devido ao débito e crédito. Nesse exemplo aqui, a tecelagem, né, a etapa 2 vai pagar para a etapa 1, ela vai pagar um boleto de R$50, mas o produtor rural só vai ver R$40. E os R$10 é como se caísse numa conta financeira que o governo vai criar para cada consumidor, tá? Cada etapa aqui de contribuinte, aliás, cada etapa de contribuinte, que se chama split payment, tá? A gente não vai entrar em tantos detalhes assim, mas só para vocês explicarem, e automaticamente esses R$10 não vai cair nem na conta do produtor, vai direto para o governo. Aí, olha só, acompanha agora na etapa 2 como é que funciona. Aí você já pode ir imaginando, se você fosse, né, no caso, de uma dessas cadeias, como você já estaria envolvido na questão do IVA, entende? Aí agora a tecelagem, então, comprou algodão, percebe? E ela vai vender para a etapa 3, olha lá o valor dela, ela botou a margem dela, ó, R$68. E aí o imposto é 17. Só que, atenção, a cadeia anterior já pagou 10. E isso funciona de uma forma automatizada, tá? A gente funciona muito bem. Inclusive, esse ano, tá? Agora no segundo semestre, tem mais de 500 empresas aí testando o modelo para poder fazer os ajustes necessários. Porque imagina, né? A gente vai ter uma nota que vai estar adaptada para isso, que os XML vão ser mudados. Mas muita coisa pode acontecer. E aí, exemplo, nesse cálculo aqui, né? Então, a próxima etapa, que a tecelagem está vendendo para a etapa 3, que é a fábrica, ela vai vender por R$68, e na nota vai estar 85. Por quê? Tem R$17 de IVA. Só que como a cadeia anterior já pagou os 10, então há um certo desconto, tá? E fica R$7 nessa cadeia aqui, que é como se compensasse. Você entendeu que a tecelagem, ela não vai pagar os R$7, ela pagou os 10, que foi da cadeia anterior, e quem vai pagar, digamos, esse próximo valor, que agora é 85, é a fábrica. Você está compreendendo aqui? Quando a fábrica compra a roupa, tá? Que ela vai transformar no tecido, né? Em uma camisa, né? Vai transformar numa camisa, ela vai botar agora a margem dela. Então, essa camisa que ela comprou por 68, ela vai vender agora por R$104. Aqui na etapa 3, tá vendo? Na etapa 3, aí vai ter o imposto, o IVA de novo, aí vai ser R$26. E aí, quem paga esses R$26 é a próxima etapa, que é a loja que comprou. Né? Vamos pensar que você está entre aqui, ó, entre a fábrica e a loja, né? Para trazer um exemplo. Então, se você optar
do IVA, você vai estar pagando esse imposto na hora da compra. Está conseguindo compreender isso? Até aqui tudo bem, gente? Vocês querem fazer alguma perguntinha? Que a gente sabe que é um pouquinho complexo a cadeia, mas é assim que vai funcionar. Então, se você está deixando bem claro aqui para optantes pelo Simples Nacional, que daqui a pouco pode estar passando já na ideia de vocês, não, então eu vou ser simples, não vou querer esse negócio. Um detalhe, se você está comprando, por isso que eu falei, quem é o teu fornecedor, se você está comprando de alguém que não é do Simples Nacional e que é contribuinte do IVA, você vai estar pagando esse imposto anterior, compreendeu? E aí você não vai poder passar para o teu cliente da mesma forma que está acontecendo aqui para ele pagar o imposto para a cadeia seguinte. Por isso que a gente tem que fazer cálculo. Quem é os teus fornecedores? Quanto que você está pagando hoje? Outro detalhe, tá? Importante. Quando você está comprando hoje, lembre, o imposto está embutido ali dentro, tá? E você vai se preocupar com o teu imposto, digamos assim, né? Nesse exemplo aqui, praticamente você passou para a cadeia seguinte, e quando você está pagando o fornecedor, você está pagando o imposto. E aí é onde a gente fala, tá? A reforma tributária, ela não vai trazer uma redução, assim, de impostos, tá? Em muitos casos. Pelo contrário, a gente está vendo, principalmente na área do serviço, que vai ter um aumento bem significativo, tá? E aí você tem que ficar esperto para essa questão financeira. Se por algum motivo, para quem você vender precisar do crédito, que no caso, né, uma empresa que também vai usar isso, que é a cadeia posterior, né, você está vendendo para uma indústria. A indústria vai precisar do crédito. Se você estiver vendendo para uma indústria, você vai ter que provavelmente também ser um contribuinte do IVA para poder dar esse benefício para ele. Senão a tua empresa, que é do Simples, não vai dar a sua oportunidade para ele, entendeu? E se caso você é do Simples, trabalha com consumidor final, que nem o Luan comentou, então você, né, não passaria, né, esse imposto para o cliente final pagar. Mas você compra de empresas maiores que te cobram, né, passam para a cadeia posterior, que é você que está comprando o IVA, vai ficar na tua precificação essa diferença. Você está conseguindo compreender isso? Então, por isso que é importante, tá? De quem você compra, para quem você vende. Outra coisa que a gente vai falar ali na frente, tá? A questão das despesas, porque agora, com esse processo que está acontecendo, tudo que você gasta na empresa, tá? Você vai ter crédito, mas só se você for contribuinte do IVA, tá? Você não é contribuinte do IVA, você vai pagar aquele valor que tiver embutido naquela mercadoria, se a empresa que você está adquirindo um produto for contribuinte do IVA. Então, a exemplo, você está comprando material de limpeza para a empresa. E aí você viu que a empresa ela está com um valor interessante lá, né? Para você adquirir o material de higiene, o material de limpeza. Ali dentro daquele produto já vai estar incluído o IVA. Você, quando pagar a nota daquele fornecedor, vai estar incluído o IVA ali. É claro, né? Você vai poder fazer levantamento de quem está te vendendo mais barato, né? Você está comprando de um Simples Nacional, que, sei lá, está te vendendo aí, vamos pensar, o produto de limpeza por R$10, e uma empresa maior está te vendendo por 8. Mas só que depois vai ter o IVA que vai estar acrescentado lá. Vai valer a pena ou não vai valer a pena, entendeu? É mais ou menos nesse passo, tá? Para você entender. Então, quando você vai ver que até as abordagens de venda vão ficar um pouco diferentes, e aí a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Bom, quanto que é o IVA desse produto? Né, a maioria, tirando o hortifruti, que a gente também vai falar em seguida, ela vai ter redução de base, tá? Mas tem outros produtos que não são tão do setor da alimentação, que vão ser a taxação normal. Então, a gente vai ter que ficar ligado com relação a isso. Bom, resumindo essa telinha que está aqui para vocês, tá? Porque às vezes vocês podem pensar, né? Poxa, mas está um paga, o outro paga, o outro paga, quer dizer que o cliente final, que no final o governo arrecadou um monte. Não, essa metodologia, né? Se desse, estão fazendo os testes e vamos ver como é que vai ser esse desafio. Quando o consumidor final comprou essa camisa, tá? Por R$190, que é a última etapa ali, a etapa 4, por exemplo, que daí, né, também teve o acréscimo do imposto em cima de novo. O que aconteceu neste momento?
Se você fazer o cálculo de 190 menos lá os R$ 40 que começou da primeira cadeia, a soma de cada cadeia, 10 da primeira etapa 1, R$ 7 da etapa 2, R$ 9 da etapa 3, e a última R$ 12, que é só a diferença da etapa 4, o valor que ele adquiriu a camiseta fechou exatamente os 25% do valor final do produto, tá? Então, quem está pagando, na verdade, é o consumidor final. Claro que vai depender da tributação de cada um, tá? De cada cadeia, que, eu sou do Simples ou não sou do Simples? Meu fornecedor é optante pelo Simples ou ele é contribuinte do IVA? Então, vai envolver. Aqui, esse exemplo que a gente trouxe é um exemplo que se todo mundo fosse contribuinte do IVA, tá? A gente trouxe um contribuinte, a pessoa da cadeia inteira sendo contribuinte do IVA, para ficar fácil de mostrar para vocês como é que funciona a questão da reforma tributária. Mas ela chega nesse cálculo, tá? Hoje, não consegue se estimar quanto que, na verdade, o consumidor está pagando, porque cada um coloca o seu imposto em cima, tá? Dentro da sua margem. E por isso que a gente fala também dessa questão, cálculo por fora, tá? Que o imposto não vai estar mais embutido na margem, pelo menos é isso que a reforma vem trazendo também, tá? Lembrando que se você comprar de uma empresa que ela é contribuinte do IVA, vai estar o IVA somado no teu boleto para pagar. E você tem que fazer o cálculo, né? Poxa, quanto que eu estou pagando para ele com IVA e quanto que em outro fornecedor não contribuinte vai me vender, tá? É questão de impacto de cada cadeia, tá? Até aqui tudo bem ou alguém quer fazer alguma perguntinha? Tá tranquilo? Pessoal, bem... ou muito tranquilo ou muito apavorado, né? Esse material vai ser disponibilizado depois para vocês verem com calma, tá? Então, fiquem tranquilos, mas se for o caso, a gente... Por isso que eu falei, vai ficar gravado para você poder até escutar novamente, né? E ver cada cadeia, como é que vai funcionar. E por isso que a gente traz essa ideia para vocês do Simples Nacional, como que está sendo a diferença para você que está nessa categoria, tá? Pode voltar lá, Luan, para concluir ali, depois eu sigo. Então, pessoal, dando continuidade, tá? Aqui é o cronograma da reforma tributária do consumo, só para mostrar para vocês que ela começa em 2026 com uma alíquota teste, tá? De 0,9 para a CBS, 0,1 para a IBS, ela vai ter, mas essa alíquota teste, tá? Ela inicia somente para as empresas de categoria geral, ou seja, né, lucro presumido e lucro real. As empresas do Simples não vão entrar na alíquota teste em 2026, tá? Depois de 2027, o CBS, que, enfim, ele modifica, ele substitui o PIS e a COFINS, né? Ele entra em vigência, ele começa em 2027. Então, a partir de 2027, a empresa do Simples Nacional já pode optar pelo recolhimento por dentro ou por fora, que a gente já comentou, né? E pode ver ali no resumo que a reforma tributária ela vai até 2033. Por quê? Porque a partir de 2029 começa a separação do ICMS e do ISS, né? De forma ali gradual, né? Então, a gente vai ter pagamentos em conjunto, né, de ICMS e ISS para algumas empresas e um novo modelo que é o IBS, né? Isso ocorre para não, para os municípios e estados não terem assim um impacto tão grande, né, do imposto, né, na arrecadação deles, porque mudando agora para IBS, né, vai ter um comitê gestor que vai ser o responsável por compartilhar o tributo arrecadado e depois dividir com cada município e cada estado, tá? Então, por isso que a reforma tributária ela vai até 2033, em 2027 começa a CBS, que o PIS e a COFINS já vão ser extintos. Depois a gente tem, a partir de 2029, o início da cobrança do IBS, que substitui o ICMS e o ISS de uma forma pequena, né, até chegar ali 2033 e a extinção total do ICMS e do ISS. Isso, e lembrando, né, também que o IBS, só para lembrar vocês, o IBS tem a ver com o ICMS e o ISSQN, tá? Então, lá na tabela de vocês, a gente sabe que aqueles que têm um desafio, né, que faturam próximos aos 3.600.000, já começa a afetar aqui quem ultrapassar, na verdade, esse valor, porque quem fatura mais que 3.600.000 no ano, o ICMS é calculado à parte como se uma geral fosse. O que é isso, né?
Alguns aqui já sabem exatamente porque já tiveram alguns desafios. Você tem que fazer exatamente o que a gente falou aqui, débito e crédito. Quanto que entrou de nota de entrada? Você vai ter os créditos daquilo se for de uma empresa geral. Quanto que você vai ter de débito dessa venda? E por assim vai. Então, se a gente volta só um pouquinho naquela tela do Simples, Luan. Volta um pouquinho nessa aí. Aí. Ó, ali o ICMS, que é bem a setinha da direita, tá? Ali já tá, esse carinha aqui, digamos, ó, quem é comércio, tá? Quem é comércio, ele vai começar mais ou menos, basicamente, em 2029, tá? A afetar essa situação aqui daí parcial, porque ela não vai ser 100%. Volta para a tua tabelinha de novo ali, Luan. Ó, ali, ó, 2029 começa, mas não total, tá vendo? 95%. Então, nós vamos ter um desafio muito grande no escritório, porque nós vamos ter que ter apurações paralelas, tá? Tem certas situações, quem tiver, né, a gente acredita que vai aumentar esse limite, né, de 4 milhões e 800 para o Simples Nacional, que automaticamente o governador do estado também vai aumentar esse limite, né, do estado do Rio Grande do Sul, para quem fatura acima de 3 milhões e 600, para não ser geral no ICMS, mas a gente vê pouca movimentação com relação a isso, e pode ser sim que você alcance esse nível. Então, cabe a gente realmente fazer cálculos em cima disso para te dizer qual é a melhor opção. E por isso que os teus fornecedores é muito importante. Eles te dão crédito ou não te dão crédito, mais ou menos nessa linha de pensamento, tá? E aí vai ser gradativo, né? Então, assim, ó, não fique preocupado, de novo, né? Mas também não fique tão acomodado. A gente já tem que conversar sobre isso, depois eu vou dar umas regrinhas ali, o que você precisa já ter um olhar, e a gente conversar, né, depois individualmente, com cada cliente dentro do seu ramo de negócio. Porque vai afetar, sim, a nossa precificação e vai afetar o nosso financeiro, tá? O maior afetado, na verdade, vai ser o nosso financeiro. Porque você viu, né, você nem vendeu a mercadoria e, né, pensando que se você estiver comprando de uma empresa que for contribuinte do IVA, tá? Uma grande empresa, pensa numa grande empresa aí que ela não é simples. E você, dependendo do prazo que você tiver para pagar esse fornecedor, você já vai estar pagando imposto junto nesse boleto. E aí você nem vendeu para o cliente. Então, vai ter que ser ajustada essa questão de prazo para que dê tempo de você fazer a venda e aí você conseguir não se descapitalizar financeiramente, tá? Senão vai ser um baque bem grande. A gente tem visto que, além da alíquota, que ela não vai ser tão mais baixa do que a gente imaginava, né? Quando se falava em reforma tributária há um bom tempo atrás, a gente imaginou que a alíquota fosse bem menor, mas não é o que está se apresentando, e, na verdade, a tributação, ela sim vai ficar alta, tá? Então, a gente se preocupa com isso, e claro que também não podemos nos travar por conta disso, né? O nosso material, ele tem, como é que é? Você tem um bem que alguém precisa, alguém vai consumir, mas há um desafio, sim, financeiro, e, claro, a nível de concorrência, a nível de mercado, com relação à nossa precificação, como é que a gente vai ficar, mais atrativo, menos atrativo, eu vou para essa opção do IVA ou não vou, como é que vai ficar meu valor? Então, vai envolver isso, tá? E como é que você negocia com o teu fornecedor? Pode ir seguindo. Então, pessoal, além do IBS e da CBS, nós vamos ter o IS, que é o Imposto Seletivo, tá? Ou, conforme eles estão chamando, Imposto do Pecado. Esse imposto ainda não foi definida a alíquota desse imposto. Ele vai ser aplicado sobre mercadorias, né? Enfim, que o governo quer desestimular o consumo, né? Que são mercadorias prejudiciais à saúde, né? Ao meio ambiente, às pessoas. Então, como exemplo, cervejas com álcool, cigarros, refrigerantes açucarados, armas. Essas mercadorias ainda vão ter uma alíquota separada, né, dos 26,5% do IBS da CBS previsto, né, que a gente trabalha com 26,5%, mas a gente acredita que a alíquota desses produtos aqui vão ser superiores a 26,5%, porque o governo quer taxar essas mercadorias que são prejudiciais, né? Então, a gente vai ter um terceiro imposto, que é o IS, que é o imposto seletivo, né? Chamado Imposto do Pecado. Isso está voltado, então, para esses produtos. Hoje já tem uma taxação alta, né? Cigarro, bebida já são uma taxação alta, mas vai ser mais alta ainda, tá?
Não sabemos a alíquota que nem o Luan falou, mas armas, tá? Também vai ter essa taxação mais alta. E veículos poluentes, tá? Em seguida, eu acho que vai entrar a tela aí, né, Luan? Uma das questões aqui também que não se sabe, né? Por exemplo, das bebidas açucaradas, o governo não definiu também se entra, por exemplo, os refrigerantes zeros, né? Se vai entrar ou não, porque tudo depende ainda de definição, né? E sim, Isso, aqui está descrito, Valete, veículos poluentes também entram nessa questão. isso. O que se entende... Vai para a telinha dos veículos ali, Luan, acho que ela depois dessa aí. Mais para frente um pouquinho. Só mais um pouquinho, depois a gente volta nessa aqui. Ó, então, assim, ó, o IPVA, né, vai começar a ter sobre alguns produtos, e aquele ponto ali que o Luan estava falando dos veículos poluentes, o que é a ideia, tá? A ideia é eles taxarem menor veículos que são elétricos, que nem nós temos hoje, tá? Então, a ideia é agilizar a produção desses veículos que são elétricos, para eles poderem reduzir a frota de consumo que usam gasolina, combustível fóssil, tá? Então, a ideia do imposto seletivo é que gradualmente vai ser mais usado, porque vai ter, condições mais favoráveis, impostos mais favoráveis para carros que são elétricos, a exemplo, do que para veículos que são hoje com gasolina, óleo diesel. Então, a ideia é que vá haver esse movimento, tá? Que a população consiga se conscientizar para começar a fazer a aquisição dos carros elétricos, justamente porque, a princípio, vão estar mais atrativos. E aí, o detalhe que está na tela também, já aproveitando falando dos veículos, vai haver agora IPVA de coisas que não tinham antes, tá? Hoje nós não temos, por exemplo, IPVA de barcos, helicópteros, lanchas, aviões, tá? E com a questão da reforma tributária, esses já vão ser taxados, tá? Então, a ideia é que agora ocorra a taxação de veículos que antes não eram taxados, tá? Provavelmente daí vai entrar uma lista vasta, tá? Jet ski e tudo mais, coisas nesse nível assim que hoje não tem, eles querem taxar. Então, vocês vejam, né, que o governo, ele realmente está com uma sede de arrecadação muito grande, tá? Então, a reforma, de momento, ela veio, e a gente está compreendendo aqui que a gente vai sair de uma situação que já não está muito agradável para uma outra mais desafiadora ainda, por conta dessa questão financeira, tá? Meu ponto de vista até é mais com a questão financeira mesmo, porque você vê o desafio ali da aquisição anterior, se você vai ter crédito ou não vai ter crédito, né? Então, bem desafiador mesmo. Pode voltar, então, uma anterior ali, Luan, que daí eu vou falar do ITCMD. O ITCMD, tá? É o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Eu não vou me aprofundar no assunto, mas quero deixar esse conhecimento com vocês. Vai ser possível também que eles modifiquem essa questão, tá? Do ITCMD. Então, o que já está definido na reforma, tá? Que o ITCMD é estadual, você sabe que é a questão do inventário, né? Que é o Imposto de Transmissão Causa Morte. Então, o que acontece? Hoje, ele é cobrado no local do domicílio do falecido, né? Ou do doador ali dos bens móveis e imóveis, tá? E ali na frente, ele vai ocorrer no estado onde se processa o inventário. Aliás, desculpa, ao contrário, hoje ocorre no estado onde se processa o inventário. E depois não vai se trocar para o domicílio do falecido, tá? Só invertido mesmo. E aí, a ideia é que realmente vai aumentar também esse imposto. O que o pessoal já está se programando para fazer aqui, tá? Muitas pessoas que estão com a ideia de sucessão, tá? E aí a gente entra com a sucessão. Não, eu já quero deixar os bens lá para o filho, para o neto, enfim, né? Ou para o parente que, enfim, tenha. Você tem como fazer uma holding que está, assim, ajudando bastante na questão da reforma, para não ter uma taxação tão alta dessa transmissão. Porque a holding é possível você fazer doações de cotas que, por enquanto, não está taxada. E aí isso vai ser bem interessante para quem já tiver com essa ideia de sucessão. Então, o foco aqui é trazer informações para vocês que esses impostos vão ter um aumento bem significativo. O pessoal já está falando, né? O governo quer ficar com um bom pedaço, assim, com relação aos bens, né, do inventário.
e eles vão efetuar através de alíquota mais altinhas, tá? E a gente sabe que o inventário a gente também gasta horror com relação ao desenrolar dele, né? Advogado, causas judiciais ali para desenrolar o inventário, e com a holding sucessória é possível trazer uma estratégia tributária. Mas aí é individual com cada um, porque, né, tem que ver tempo de aquisição da empresa, do imóvel que você tem, né? São várias considerações para poder colocar um planejamento tributário bem interessante aqui. Mas já fica um conhecimento de vocês que isso é possível fazer, tá? A gente fala, né, quando é desenhado, assim, questões políticas e questões tributárias, a gente sempre sabe que tem umas vírgulazinhas que a gente descobre que é, né, para as pessoas com maiores patrimônios, né? Então, a gente também surfa na onda, né? A gente costuma dizer que a gente usa esses benefícios que a gente está percebendo que há para os maiores, que ficou ali uma vírgulazinha, e a gente tem que correr de trás desses benefícios, tá? Então, essa questão do ITCMD, quem quiser trocar uma ideia comigo, daí a gente coloca advogado junto, porque é questão de sucessão, então você tem que entender bem como é que funciona esse negócio. Aí é uma reuniãozinha à parte, sem compromisso, se você quiser acionar, para ver ali na frente com essa oportunidade já tributária, tá? Pode passar, Luan. Aqui a gente já falou, então, né, do IPVA, que então vai ter começa a ter, né, dos bens que hoje a gente não paga. Pode passar adiante. Outra coisa, tá? Os arrendamentos de aluguéis. Quem tem arrendamento de aluguel hoje tem algumas oportunidades interessantes também para pagar menos imposto, tá? Olha assim, ó, como é que tá? Essa palestra tá valendo bastante, viu? Quem tem arrendamento, muito importante, tem algumas regras que elas vão poder ser preservadas, a tributação que está, se você alinhar esse contrato para quem você loca, né? Digamos que então você está recebendo aluguel até dezembro, tá? Se você firmar esse contrato até dezembro, você consegue daí firmar essa alíquota que existe hoje. Então, a exemplo, tá? A pessoa física, ela geralmente ela não vai ser um contribuinte do IBS e do CBS, tá? Mas, se ela tiver mais que 3 imóveis e você estiver ganhando mais de 240 mil no ano dessa locação, você não vai ter escolha, você vai ser contribuinte do IBS e do CBS, entende? E a alíquota ela tem uma ideia de redução de 70%, mas mesmo assim, tá? Ela fica em torno de 7,95%, sendo que hoje você não paga PIS, você não paga COFINS, tá? Você não paga ISS, o arrendamento praticamente é a alíquota da pessoa física 27,5%. E aí tem a questão do arrendamento da pessoa jurídica. Então, se você conseguir confirmar renovações até dezembro da tua locação, você tem grandes oportunidades de também reduzir a carga tributária. E aí aqui tem que ver detalhe a detalhe, mas trazendo essa informação para vocês que isso é possível, para você economizar menos, tá? Hoje a pessoa física, ela paga 27,5% de imposto de renda, lembra? Né, quando é pessoa física do aluguel, só que com o IBS ela vai pagar mais, digamos, 7,95%. Continua pagando, quem é pessoa física, né? Continua pagando seus 27,5% mais os 7,95%, que ali a gente já colocou com a redução, né? Estimando que fosse 26,5% a alíquota que vai ser definida. Então, há uma possibilidade de reduzir isso? Sim. Mas aí tem que ficar ligado na questão da renovação. Pode passar adiante. Lembrando que você que dá o arrendamento, né? Você também passa crédito para, né, para quem você está arrendando, se a pessoa for contribuinte do IBS. Então, praticamente vai ser um jogo de débito e crédito, tá? Aqui trazendo as informações, a gente tem bastante atividades dessa, tá? Então, representantes comerciais, tá? No início estava se discutindo 30% da alíquota, né? Redução de 30% da alíquota, e depois foi retirado cada lei complementar. Então, até o momento está em stand-by. Então, representantes comerciais está se encaminhando para seus 26,5%. Por enquanto, não aconteceu nada. Pode vir a ter uma mudança? Pode, mas de momento não, tá? Advogados, a redução já está definida lá, 30% da alíquota. Então, se a gente estimar que ela vai ser 26,5%, seria aproximadamente 18,55% uma alíquota de advogado em cima dos seus honorários. Então, se ele for contribuinte do IBS, por ser pessoa jurídica, né,
ele vai passar para a cadeia posterior a nota dele com o valor dos honorários mais o IVA, né, para ser pago ali na frente. Prestadores de serviço em geral que não sejam de profissões regulamentadas, né, que nem advogado, contador, esse nível, vai estar em torno de 26,5, tá? A gente, aqui é a alíquota estimada, tá? A alíquota não está definida, reforçando aqui. Os prestadores de serviço de arquitetura, tá? Mesma coisa, redução de 30%, já está definido lá na lei complementar. Então, vai ficar também em torno de 18,55%, tá? Essa é o que já está. A gente não trouxe todos aqui, né? Porque realmente é muito extenso, mas os que mais são contribuintes e que estão com a gente. Pode passar adiante. Compra para revenda, tá? Em regra geral, vai ser os 26,5, tá? Com exceção desses produtos, tipo, destinados à alimentação humana, tá? Então, se a gente pensar no arroz, no leite, na manteiga, o café, o óleo, tá? Praticamente produtos aí, frutas, verduras, tá? Eles vão ter alíquota zero, tá? Então, não importa qual alíquota vai ser definida ali na frente. 26, 25, não importa. Quando falou aqui é zero, já está definindo. Não vai ter alíquota para esses produtos, tá? Eles vão ser zero. Então, se você trabalha com produtos que você compra para revender nesse segmento, a alíquota vai ser zero, tá? Você vai, né? Vamos supor que você venda só ovo para você entender. Você não vai repassar alíquota nenhuma a mais para o contribuinte seguinte pagar, porque já vai ser alíquota zero, tá bom? Pode passar o próximo, Luan. O hortifruti, tá? Esse exemplo aqui é muito bom, tá? Digamos que você fosse um hortifruti, né? Você vendesse hortifruti, grande parte do teu comércio é hortifruti. Se você escolher um Simples Nacional, hoje estaria pagando imposto ali voltado para a questão do ICMS, tá? Com a questão do IVA, que é os impostos todos unificados, você teria alíquota zero desses impostos, né? Por isso que a gente tem que fazer cálculo, tá? Mas você vai começar a vender hortifruti, ou você é 100% hortifruti, ou quanto representa do teu negócio hortifruti, porque daí a gente faz o cálculo e vê se para você vai ser vantagem ou não, porque como você vai passar a alíquota zero, né, a questão ali para a próxima cadeia, né, não vai ter tributação, você a princípio também vai fazer essa aquisição com a alíquota zero ali. Então, no Simples Nacional você estaria pagando imposto, porque lembrando, o Simples Nacional ele paga pelo bruto. Então, se você faturou 10 mil reais, é aquela alíquota cheia lá. Se você faturou 20 mil reais, é aquela alíquota cheia lá da tabela. Então, aqui é um exemplo que seria bem interessante essa questão da opção, tá? Isso hoje até já funciona, né? São quando a pessoa ela tem atende, né, um percentual muito grande do seu faturamento voltado para isso, a gente já aconselha ser outra tributação, né? Hoje nós temos lucro real, lucro presumido, enfim. Mas aqui é um exemplo comparando a reforma tributária com o Simples Nacional. Hortifruti é zero. Se você tivesse no Simples, você estaria pagando a mais com relação à reforma, tá? Pode passar ali o próximo. Então, nós, né, já indo para o encerramento final, não sei se alguém tem uma perguntinha ou não, por que a gente explanou, assim, com relação a cálculos, trazendo, basicamente um resumo, tá, gente? Se a gente tivesse que parar para falar no detalhe aqui, a gente levaria realmente, né, um dia inteirinho falando, tá, de cada detalhe. A gente quis trazer o resumo para você entender o que é essa máquina da reforma tributária. Então, por isso que é importante você avaliar quem é o teu cliente. É contribuinte, você vai vender para consumidor final, ou você vai vender para uma indústria que ela vai ser contribuinte do IVA? Vocês sabem que a gente já teve clientes sendo abordados pelos seus clientes, no caso, né, que são indústrias, perguntando isso. E aí, cara, o que você vai ser? E olha que falta um tempinho ainda, só que tem empresas grandes que a partir do ano que vem já vai existir uma questão de alinhamento, né, já de teste. Então, eles já querem fazer uma seleção de fornecedores. E quem é o teu fornecedor? Porque dependendo do teu posicionamento, vai ser interessante você saber quem é o teu fornecedor, se ele é contribuinte do IVA ou não. E qual o teu produto, né? Teu produto tem benefício, que nem a gente deu o exemplo do hortifruti, né? Ou teu produto não tem benefício, então a gente tem que fazer o cálculo para você. E quais os teus gastos? Porque lembrando, tá? Daqui a pouco, se o teu gasto for bem significativo, com relação ao que você adquire para manter o teu negócio, lembrando, se você comprar de empresas que são contribuintes do IVA, você vai ter crédito. E aí você vai poder
está usando para as operações seguintes para fazer esse cálculo, tá? Entre débito e crédito, o que você recebeu de crédito, que você, na verdade, pagou, que nem aquele exemplo que a gente deu, e para a cadeia posterior que você está vendendo, que você vai passar o IVA ali na nota. Então, é importante saber quem é o teu cliente, é importante saber quem é o teu consumidor final e o teu produto, né? Então, a gente já tem as tabelas dentro da reforma tributária para que você possa já fazer cálculos, já ter ideia de cálculo, tá? Isso já é possível. Em alguns pequenos detalhes que ainda não tem, que nem a gente falou agora, né? Que nem a questão ali do representante comercial, tem umas diferenças, tá? Mas outras situações já está definido e aí a gente tem que acompanhar fazendo o cálculo para ver a tua realidade, o que você quer para o próximo ano, tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer ou tem alguma dúvida? Júlia, se tiver alguém com a mãozinha, né, acenando, só falar. Não, tá. Então, se ficou dúvida, tá, também pode nos chamar depois no particular, a gente pode conversar também, né, sobre a tua situação em especial. Esse material, ele ficou gravado e vai ser disponibilizado, daí é só você pedir, né, a gente não vai estar, assim, disponibilizando, se você não quiser, para também não estar te xaropeando, mas a ideia é que você tenha pegado, assim, a essência da reforma tributária, tá? Ela é complexa, sim, a gente quis trazer essa visão para você financeira que vai afetar bastante, e a questão também de abordagem para o teu cliente, lembrando que agora a gente vai, né, você está acostumado a fazer uma certa compra com certo valor, e se ali na frente esse cliente que você está acostumado a comprar não tiver o IVA, né, não for contribuinte, lembrando que até o preço dele tem que reduzir. Então, tem tudo isso de estratégia para estar pensando, tá, ali na frente. Então, lembrando, tá? Ano que vem, 2026, para quem é Simples Nacional, ela praticamente não muda nada, tá? Os MEIs também praticamente não muda nada. Simples Nacional e MEI praticamente são iguais, né? Aí 2027 já começa, tá? E a gente já tem que estar posicionado para qual lado a gente vai. E dependendo da tua estrutura, e por isso que a gente vem chamando a tua atenção desde agora, dependendo da tua estrutura, não dá para você pensar só o ano que vem. Não, uns 2 meses antes de virar o ano eu vou fazer de 2027, lá em novembro eu vou pensar. Você já tem que estruturar hoje como se fosse o próximo ano para você entender esse impacto, tá? E aí a gente, então, agradece a presença de todos, viu? Obrigada pela presença, obrigado por estar aí com a gente, escutando a questão da reforma, porque a ideia é trazer informação com segurança para vocês e deixar disponível aqui o escritório para vocês tirarem as dúvidas. Tá bom, então, pessoal? Tudo certo? Então, muito obrigado mais uma vez, a gente vai se despedindo e um abraço a todos.